Sou Maitê, tenho 31 anos, sou psicóloga. Fiz especialização em neuropsicologia. Hoje eu tenho um e-commerce voltado para gestão de carreira. Faço atendimento psicológico para mulheres, voltado para o empoderamento de mulheres. Tenho um grande público que são mulheres negras, que é a minha paixão, né? Desde a faculdade, quando eu decidi fazer meu TCC, eu acabei fazendo voltado para mulher negra e foi um momento muito importante, assim, foi um momento que eu identifiquei de fato que eu me tornei politicamente negra, né? Porque o tom de pele sempre deixou claro, né, que time que eu estava, mas entender que existe uma força, entender que existe características que diferenciam a gente, que valorizam a gente, foi na faculdade, após esse processo de identificar qual que seria o meu tema de TCC e como eu ia levar isso. Na verdade, aí durante a faculdade eu fui questionada, né? Eu me questionei, peraí, eu tô saindo da faculdade, eu vou me tornar psicóloga. Eu não tenho referência nenhuma psicóloga negra, né? Me indaguei, assim. No último semestre eu tive uma professora que era negra e que foi muito importante, mas eu já estava no processo de pesquisa da monografia e tudo mais, então veio em consonância com isso. Mas foi sempre estabelecido, né, que as pessoas brancas têm privilégios e as pessoas negras têm que arcar com algumas consequências dos privilégios dos brancos, né? Hoje eu entendo muito bem isso. E aí a gente acaba atribuindo isso muito na gente, né? A minha mãe sempre educou muito a gente a entender que o que a gente faz tem que ser 2 vezes melhor, né, que os outros. Isso foi muito bom, porque acabou me mostrando que eu não preciso abaixar a cabeça para ninguém, né? Que eu tenho a capacidade de fazer muita coisa. Né? O fato de ser empreendedora hoje me coloca num lugar onde que eu tenho que muitas vezes me expor em alguns espaços, eu tenho que me colocar realizando algumas atividades que, se eu for pensar nos espaços que são colocados negro, talvez eu não iria, né? Completamente. Depois que a gente entende que a gente não veio de escravos, e sim a gente veio de africanos que foram capturados e escravizados, a gente começa a ter uma outra perspectiva sobre o que a gente é, sobre como a gente lida com as coisas, né? O quanto que é colocado pra gente um espaço e o quanto que a gente pode quebrar esse espaço. Então é muito bacana, assim, muito gratificante você entender que você existe em alguns espaços e que você pode se colocar de uma forma diferente das outras pessoas e que não necessariamente é inferior ou é superior a ninguém, mas é a sua característica, né? Faz parte da sua identidade. Então isso é muito bom, muito bom. Então, o meu trabalho foi sobre representatividade na faculdade, né? A importância da representatividade da mulher negra. Até então eu usei a televisão para isso, né? E eu fui estudando o quanto que isso é importante. Então, uma criança que é um meio que negra, todo mundo assiste, né? Sim, para uma criança negra ela se vê representada e se vê representada de uma forma positiva, ela se torna uma pessoa que sabe o seu valor. Né? Então hoje a gente sabe que a televisão aberta ela não oferece isso para uma criança, para um adolescente, para um adulto. Então no meu trabalho eu tento levar a importância da representatividade. Um exemplo, nas escolhas das imagens para o site, eu tento conciliar com imagens de pessoas negras, né? Assim como também pessoas brancas. Então, de uma forma que se torne positivo, de uma forma que ao mesmo tempo que apareça o rosto de uma pessoa negra, também vai aparecer o rosto de uma pessoa branca.
mas que enfatize essa pessoa negra como referência positiva, que é uma coisa que a gente não tem. E, né, não uma coisa estereotipada, né? Que nem às vezes as novelas mostram, né? Sim, tem lugar, né? A mulher negra Ela é empregada. empregada. Exatamente. Sim. O homem negro é o motorista, que é o que trai a mulher, enfim, que faz todo um estereótipo hipersexualizado também, né? Sim, sim. E aí, no trabalho terapêutico, é o fortalecimento da autoestima mesmo, né? Então, através de analogias do dia a dia, através do entendimento do que é o racismo, desconstruir o que é realmente da pessoa e o que é enraizado com o racismo. Então, tudo isso é o trabalho que eu faço. É empoderar mesmo essa pessoa, oferecer para ela possibilidades, ferramentas, para que ela consiga, mais do que nunca, identificar que aquilo é um preconceito social, que aquilo é um preconceito estrutural e que ela tem um posicionamento que pode ser diferente daquilo que é esperado dela, ou que ela acredita que ela deveria reagir pelo fato de colocarem ela num lugar inferiorizado. Para a gente fazer uma roda de conversa sobre psicologia e racismo. Foi muito bacana, porque a gente falou tanto do lugar do negro, quanto também outras pessoas colocaram o lugar do branco, foi muito legal. E aí ela propôs para que eu atendesse aqui, né? Então, nos espaços aqui na Casa de Lu, ela propôs para que eu atendesse. E ela colocou a minha imagem para fazer a publicação de que tinha atendimento terapêutico, ela colocou a minha foto. Eu fiquei relutante no primeiro momento, que eu falei, putz, será que as pessoas vão querer? Será que as pessoas não vão querer, né? E tudo mais. E eu faço parte do GT de Relações Raciais dentro do Conselho Regional de Psicologia. E aí colocou essa frase. Eu acho que a minha foto e essa frase trouxe muita gente, né? Poxa, ela já pensa sobre, né? É uma psicóloga que já entende que eu posso falar para ela que eu sou perseguida no mercado e isso me incomoda. E o quanto que isso me incomoda, e ela vai entender do que eu estou falando, né? Não vai achar que é perseguição minha, que é uma impressão minha. Elas se identificaram com a sua personagem. Exatamente. Né? E foi um retorno muito grande, muito bacana. Acho que hoje o percentual de atendimentos que eu tenho é devido a essa publicação, né? E aí outras pessoas de outras cidades, de outros estados entraram em contato comigo, pedindo para que eu atendesse, para que eu desse alguma solução, para que eles pudessem ser atendidos. E foi muito bacana, assim, né? E aí eu comecei a ter certeza que a minha imagem representa muita coisa. Até então eu achava que não, que né, era uma coisa ou outra. Já aconteceu convites para palestrar em alguns lugares, para falar pelo fato de eu ser psicóloga negra, né? E se fosse só psicóloga, talvez o convite não viria, mas pelo fato de ser psicóloga negra e eu acrescento ainda preta, né? Com um tom de pele mais escuro ainda. Aconteceram de as pessoas quererem que eu fosse falar. E é muito bacana, assim, eu acho que é muito importante. Eu vejo no final da plateia aquela moça negra, de pele escura, sorrindo pra mim, encantada com aquilo que eu tô falando. Então eu sinto que é muito bom, assim, que é muito importante eu estar ali. Né? Hoje, por exemplo, o convite, eu atendo ao convite, aceito ao convite, pensando na importância da representatividade. Né? Então, outras mulheres negras vão ver e aí vão se identificar e vão querer fazer. Enfim, eu acho que no meu trabalho, tanto como empreendedora quanto como psicóloga, eu levo muito a questão da representatividade. O quanto que ter uma mulher negra em alguns espaços traz cada vez mais a positividade e o incentivo para outras mulheres também acessarem esses lugares, entenderem que a gente pode ocupar qualquer lugar. Né? Então, acho que é muito importante. Hoje, estava conversando com a minha mãe, não sei exatamente qual foi o que trouxe essa conversa, e aí eu falei para ela, lembrei agora, a gente estava conversando do quanto que quando eu falo com o cliente, ela ouve, às vezes eu falando com o cliente ao telefone, eu falo, nossa, mas você fala tão bem, nossa, mas você consegue falar tanta coisa, de onde você tira tanta coisa? Ela fala pra mim, né, perguntou pra mim. E aí
alguns dias antes ela tinha feito, né, essa colocação, e eu comecei a pensar, realmente, né, eu falo algumas coisas que saem, simplesmente saem. E aí eu lembrei que quando eu era pequena, ela nunca me limitou a fazer nada, né? Então, se for possível, nunca se limite a fazer nada, né? Nunca coloque algum obstáculo achando que pelo fato de você ser mulher, pelo fato de você ser negra, você não possa fazer, né? E hoje eu percebo o quanto que isso foi útil para mim, quanto está sendo útil não me colocar limites, né? Então eu posso ser empreendedora, eu posso ser psicóloga, eu posso ser o que eu quiser, né? Se eu decidir amanhã não ser psicóloga, não ser empreendedora, eu também posso, né? Se eu quiser casar, eu posso. Se eu quiser ter filho, eu posso. Se eu não quiser ter filho, eu posso. Se eu quiser não ser casada, eu posso. Então, tudo isso, né? Não se colocar, não estipular um limite para os seus sonhos, não estipular uma entrada, um meio, uma saída para as coisas, mas deixar as coisas fluírem mesmo, né? Eu acho que já colocam muito limite pra gente. Se a gente aceita isso, a gente perde muita coisa da vida. Então, mais do que nunca, não se limite. Obrigada por você ter contado essa história pra gente.